queridos, sejam muito bem-vindos ao RochaCast. Eu sou o Paulo e cá estamos com mais um episódio com a graça de Deus. É isso aí, vamos lá. E hoje o papo vai ser top, de interesse, acho que mundial, nacional, né, Gabi? Total, vai ser incrível. É isso aí, já apresentando aí hoje a minha co-host. Oi, Gabi. E deixar um recadinho rapidão aí, nossas canecas, tá? As canequinhas do RochaCast. Se você tiver interesse, na descrição do vídeo aí tem um e-mail, entre em contato com a gente, vai ser bênção pra nossa vida, pra sua vida, pro Ministério RochaCast. Beleza? E é isso. E aí, Gabi? E aí, galera, não esquece, por favor, de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, com o pessoal da sua igreja, com aquela pessoa que tem interesse sobre esse assunto de hoje. Também não esquece de ativar as notificações aqui embaixo, porque todas as vezes que lançar um vídeo novo, você vai ser avisado, e isso é muito importante. Ajuda aí a gente com o nosso engajamento. E eu também já vou lembrar vocês que a gente tem uma página no Instagram, segue a gente lá também, que a gente posta alguns cortes e alguns assuntos muito legais. Vai bombar, vai bombar. Gente, então é isso. Acho que de alguns episódios para trás, antes de eu apresentar os nossos convidados de hoje, a gente precisa deixar algumas coisas às claras quando a gente coloca assuntos na mesa. Diferentemente, quando a gente toca no assunto e diz a igreja, quando a gente fala a igreja, aqui nessa mesa, nós estamos falando a igreja num geral, tá? Uma igreja num todo, tá? Mundial, nacional, Brasil. A instituição. A instituição igreja. E quando a gente diz a nossa igreja, aí estamos tratando de igreja, referenciando igreja local, tá? Houve algumas situações, hater sempre vai ter, né? Qualquer lugar. Se você for comprar pão na padaria, vai ter um hater. Nossa, tá moreninho o pão. Mas é isso, só para deixar um recado então da diferença. Nossa igreja, estamos falando da igreja local. A igreja num todo, tá? Para que não haja mais confusão quando a gente tratar algum assunto aqui, né? Total. Beleza? Vamos lá? Gente, então é isso. Muito obrigado, meninas, apresentar vocês aí. Fiquem à vontade para vocês se apresentarem. Eu falei que ia apresentar, mas não vou não. Vocês se apresentarem, a área de atuação de cada uma de vocês. Mas aqui eu já deixo o assunto que nós vamos falar sobre inclusão social. Beleza? Quem quer começar? Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Janaína. E tô aqui na Rocha há bastante tempo, né? Lendária já, né, Jana? Não mais que o tio João da bateria, né? Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Me sinto muito honrada em estar aqui compartilhando sobre algo que, né, eu sou meio suspeita para falar. Meio suspeita, mas vou me apresentar. Sou a Janaína, tenho 29 anos. Sou, né, fono há 3 anos praticamente, porque me formei recentemente, né? E trabalho com as crianças autistas. Hoje o meu público são as crianças. E acho que é isso. Cibele. Agora, Cibele. Oi, eu sou Cibele, eu tenho 37 anos, sou mãe de 2 crianças autistas, uma de 10, uma de 4, né? Ambos meninos. E a minha caminhada com autismo já é antes deles, né? Porque eu tenho mais 2 sobrinhos, né? E o que mais? É isso. É isso. Bom, o pessoal o pessoal já percebeu então que hoje nós vamos trabalhar 2 linhas, né? Para falar de inclusão, falar bastante de autismo, né? Eu até um pouquinho antes da gente começar a gravação, tinha falado dos números, né? Que subiu consideravelmente, né? Sobre o autismo. Vamos trabalhar 2 linhas aqui, né? Vamos bater um papo sobre 2 linhas. A linha pelo lado clínico e pelo lado familiar, né? Como que tem que ter como é que eu posso dizer? Conciliar esses 2 lados, junção, né? Esses 2 olhares, né? Tanto o clínico quanto o família, o suporte de fono, psicólogo, enfim, né? Tem todo... É um papo que, nossa, níveis e níveis, né? Mas eu queria justamente começar, já que a gente fala de igreja, na visão clínica e na visão familiar, como vocês veem o papel da igreja na inclusão social? Vou começar? Vou começar, então. Bom, não somente pelo fato de, no caso, eu estar hoje inserida diretamente, né, dentro desse contexto, mas eu sempre defendi essa causa causa social. E até, né, tava lendo a palavra esses dias e o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre a diferença de sentir pena e de compaixão.
a gente tem uma diferença, né? Quando eu falo assim que eu vejo algo, seja uma notícia na TV ou, né, tem alguma causa assim, e eu até posso chorar, isso pode ser até pena. Agora, se eu me movo em direção a essa causa, isso é compaixão. Na Bíblia a gente vê Jesus, né? Sempre quando fala, ele se moveu, né, em compaixão. Então, quando eu falo em compaixão, eu me movo em direção a essa causa. Eu não simplesmente fico sentada, né, só observando. Então, esse realmente eu vejo que é o nosso papel. A gente se levantar por essa causa, a gente se importar com aquilo que Jesus realmente se importa. E a gente tem que se comunicar de alguma forma, né? O significado de se comunicar é compartilhar. E quando o Senhor fala, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, isso inclui a São todos, todas. independente de quem seja, a Sim. todo mundo. Sim. Bom, a gente tem vários, se for analisar a Bíblia, né, num todo, acho que não tirando de contexto, porque às vezes parece que está forçando o texto ali, mas se você for olhar por vários lados, por vários âmbitos, você consegue entender meio que existia alguns ali mesmo que sem querer fazia essa inclusão, né? Por exemplo, Davi, quando ele vai atrás de Mefibosete, né? Sim. A gente pega até o samaritano, Sim. ali também à beira do caminho, né? E, cara, tem muita coisa. Eu costumo dizer, né, e isso aí é uma coisa muito minha, que a igreja, num todo, ela não está preparada. Não. Sim. Não. Está se preparando, mas eu falar, tá preparada, tá pronta? Não. É um processo? É. Mas eu vejo muito assim, salvo exceções, né, a nossa igreja que tem o firmados, né, e tudo mais, mas tem igreja que ela não tem estrutura nenhuma para receber um homossexual que quer se libertar, um drogado que quer se libertar, às vezes pai e mãe, né, com problema na família, né? Eu não sei se a palavra correta, vocês me corrijam, mas eu acho muito pesado usar o termo deficiência, né? Principalmente no autismo, porque eu como um leigo no assunto, eu não vejo como deficiência, né? Mas a igreja, ela acho que ela precisa buscar isso, sabe? Ela não consegue incluir o diferente, né? Exato. É que assim, nós. né, como pai e mãe, assim, né, quando você vai numa igreja, pensa assim, os meus meninos, eles ainda são bem tranquilos, Sim. mas existe casos de crianças que gritam o culto inteiro. Então, eu tenho muito essa pergunta no sentido Entendeu? de... Então pensa assim, pro pai e a mãe, muitas pessoas olharem pro seu filho como se eles estivessem fazendo manha. Você não vai fazer nada? Sim. Então, assim, a mãe fica constrangida, o pai fica constrangido, os irmãos olham pra você, tipo assim, que frouxo. Sim. E é aquela Entendeu? coisa... Ou então, tipo, tá endemoniado. Exatamente. E é aquela coisa Entendeu? também, É o que era complicado. pra ser um culto acaba se tornando uma questão, um evento, um problema, porque a mãe e o pai se sentem... Já ouvi casos, tipo, de pais de ficar anos sem ir pra na igreja. sim. Isso é um problema. Isso é um... E sim, e aí você perde a fé por conta disso. Exatamente. Eu tava até lendo esses dias, né, tanto quanto, até separei aqui, né, quanto Moisés, né, Deus, quando fala com Moisés, ele fala assim pra ele, né, ele fala que eu tenho fala dura, né, aí Deus fala assim pra ele, né, eu não me apresentei como, que eu criei o mudo, eu criei o surdo. Por quê? Para que Deus se manifeste a glória dele. Então, as deficiências é para Sim. que ele se manifeste. Através delas. Da glória dele vai se manifestar através disso. E lá em João ele também confirma isso. Aí quando ele fala assim, ele é cego de nascença. O pai dele ou a mãe dele pecaram? Não. É para que a minha glória seja manifestada através da vida deles. Então, através até do autismo, ou através da deficiência paraplégico, qualquer deficiência que for, a glória dele vai ser manifestada. Através da minha vida, da sua vida, ele vai ser manifestado. Mas pensa que lindo como através de uma deficiência, ele ser manifestado. Moisés era gago. Exatamente. E foi manifestado. Então, eu creio sim que Jesus vai ser manifestado através da vida dos meus filhos. Sim. Não, graças a Deus. E vai Né? sim. E eu acho legal, convivendo um pouco mais de perto, né, com os meninos, com o Rafinha e com o Luiz. Cara, pra mim são duas crianças, assim, absolutamente normais, né? Eu vi no aniversário deles lá, né? Quem tava aprontando era o meu. Meu Deus. Mas assim, são duas crianças super tranquilas, super doces. Meu, vocês olham assim os meninos e falam, meu... É que tem um outro lado, né? Que tem assim, né? Eu não tava nem, né? Que tem pais que têm receio de corrigir, né? Ah, sim. Ah, Por conta... Por conta do autismo. Aham. Sim.
de chamar a atenção, mas eu e o Gabriel a gente chama. Não, mas são Né? Porque crianças, do Sim, mesmo jeito. exatamente. Porque tem, apesar de que é aquilo que a gente falava. Pra mim, azul é azul, mas pra eles é azul um detalhado, sabe? É um azul anil com cristais, sabe? É muito o mundinho deles, né? Mas é criança, vai bagunçar, precisa levar bronca, né? Porque vai ser inserida na sociedade. Então é muito isso de como muitas vezes o pai e a mãe vai tratar, muito mais por falta de instrução, né? Esqueci o texto agora. O povo perece por falta de conhecimento. Foi. Isso. Esqueci. Enfim. Falta de instrução. É falta de instrução. Então, assim, essa coisa de, talvez de repente, voltando pro lado igreja. Talvez, eu não vejo como invasão de privacidade, mas você ter, assim, uma ficha detalhada da família, por exemplo, você se sentiria constrangida? Tipo, família, todo mundo, sei lá, às vezes vem termos que eu não quero usar pra não achar que eu tô sendo grosseiro. Tipo assim, é todo mundo normal? Tem alguma deficiência, alguma coisa, sabe? Porque aí, é isso que a gente fala. Eu tô falando demais, né? Mas é porque eu quero entender os caminhos que a gente pode chegar pra coisas melhores. Por exemplo, ter um fichário desse e ir lá e ter um estudo, por exemplo, Ministério Infantil, os professores começarem a ter treinamento. Sim, é que tem pais que têm problemas em falar que o filho tem deficiência. A primeira vez que a gente veio aqui, a gente já falou, olha, nossos filhos são autistas. Eu acho que foi até a Gabi. Olhou pro Gabriel e fez assim, tipo, e daí? Tá bom. E daí? Ótimo, legal. Entendeu? E é isso, entendeu? Entendi. E daí? Tá. Ô Jana, aí voltando pro lado clínico, a função da fono, né, que é a tua formação, para esse desenvolvimento social mesmo, vamos falar de crianças, né, você lida com crianças, o desenvolvimento social dessas crianças, como que a tia Jana trabalha com elas? Tia Jana pegou, né? Eu acho que antes de chegar nessa resposta, né, dessa pergunta que você fez, eu preciso falar o que é a fono, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas associam somente a cuidar de gago ou, né, de qualquer outra questão. Acho que todo mundo aqui, em algum momento, precisou de uma fono. Ou para alguém da família que teve um AVC, né? Não somente as crianças, mas o ser humano de uma forma geral. E assim, a fonoaudiologia, ela é uma área da saúde que ela trabalha em diferentes aspectos da comunicação humana, né? Ela trabalha tanto na parte da promoção, prevenção, habilitação e reabilitação também. Então, assim, é uma área muito extensa. A gente tem mais de 14 áreas aí que a gente pode seguir. E é incrível, é incrível demais. E voltado para essa parte da criança, o que a gente trabalha é a comunicação de uma forma geral, né? Existe uma diferença de fala e de linguagem, né? Às vezes as pessoas pensam que, por exemplo, fala é ok, né? Geralmente a demanda o que chega dos pais, a principal queixa é quando meu filho vai falar. Só que às vezes a criança ela não mantém um contato visual, às vezes essa criança ela não interage com o amiguinho dela, às vezes essa criança ela não consegue apontar e realmente expressar aquilo que ela quer. Então, a gente costuma falar que a fala é a ponta do iceberg. Existem outras coisas que são pré-requisito para que a criança, consequentemente, possa adquirir a fala, que é essa questão que eu falei. E também a questão da imitação, dela seguir os comandos. Então, a fono ela vai trabalhar exatamente isso, tanto na fala quanto na linguagem, mas da comunicação de uma forma geral. É legal, porque o meu primo, ele tem uma síndrome muito especial, né? Na verdade, ele tem foi o cromossomo dele. Na verdade, quando o pessoal não sabe muito bem como que aconteceu, mas ele tem uma síndrome rara. E nisso ele tem problemas de fala. Ele não fala e ele faz fono toda semana. Só que a gente brinca lá em casa que assim, ele não fala, mas ele se comunica. Ele sabe exatamente o que ele quer na hora que ele quer. Por exemplo, hoje ele chegou... É uma coisa... A Jana vai falar. Ele chegou hoje e aí... Ele senta sempre no mesmo sofá, ele sempre assistiu o tablet dele ali. E aí hoje ele levantou, pegou na mão da minha avó, levou ela na porta, fez ela fechar a porta, porque o sol tava batendo nele. Ele não precisou falar, mas ele se comunicou. E eu falei, vó, que incrível. Às vezes a gente acha que por ele não falar, ele não consegue se comunicar, mas não, pra ele é muito tranquilo isso. Ele vai, ele faz e ele se faz entender, né? Então acho que a linguagem é isso. A linguagem é como ele se comunica, né? Exatamente.
E realmente a gente estar atento ao outro Sim. também, né? Porque muitas vezes a gente negligencia. E tem muita criança, às vezes, que fala ainda mais puxado para a parte do autismo, Sim. que existe a ecolalia, que é uma mera repetição. Não é algo que é funcional. Então, a fala ela tem que ser algo funcional também. Não adianta somente eu repetir. Às vezes eu não sei o significado daquilo, eu simplesmente repito. Sim. E isso não é uma fala realmente funcional. Então, a linguagem ela é bem complexa. Gente, bem muito, complexa. abrange muito, né? E é interessante, né? A criança, ela querer se comunicar mesmo dos meios comuns, mesmo ela não conseguindo Falar. ela dá um jeito, né? É a maravilha que Deus faz aí para Exatamente. comunicação, né? Sim. Você vê? E hoje a gente tem também diversos recursos. A gente tem a comunicação alternativa e aumentativa, que é por meio de figuras. E isso, como muitas pessoas pensam, não vai inibir a fala. Tem muita gente que fala assim, se eu for usar essas figuras, a criança vai deixar de falar. Não, muito pelo contrário. O nome já diz, né? É aumentativo e é alternativo também. Sim. Então, tem muitas pesquisas que indicam que realmente a criança, ela adquiriu o repertório a partir, né, da comunicação alternativa. Então, é algo que a gente usa não somente com os autistas, mas para alguém que teve um AVC, para qualquer pessoa que precisa se comunicar. Ele usa mesmo. Um Um cardzinho com sim, várias. tablet. Com Sim. várias coisas. Eu ia até fazer essa pergunta até pra gente continuar. A gente tá falando muito de autismo. Eu quero entender de vocês, eu como uma leiga no assunto, o que é o autismo? Tipo, até para as pessoas que estão assistindo e não têm contato com uma pessoa que é autista, nesse caso, o que é o autismo? Talvez até tenha, né? E não tem noção. sabe. Não não sabe. consegue identificar. Tem muita gente recebendo também diagnóstico de forma tardia, né? Sim. Eu creio, a gente vai, né, no caso, estender isso, mas tem muita gente tendo maior informação agora, seja Sim. através da mídia. A causa tem ganho, no caso, a voz, Sim, né? sim. Isso é muito bom. Mas o que é? Eu vou falar aqui, a Sibeli também pode complementar. Mas o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é algo que a gente sabe que parte das pesquisas dizem que realmente é de base genética, Tá. né? É algo que pode ser herdado tanto no caso do pai quanto da mãe, quanto a criança ela pode sofrer uma mutação ali, genética. Mas a gente pode dizer que mais de 90% é de causa realmente genética. Em alguns casos falam que é de causa ambiental, que aí tem um fator de risco, por exemplo, a idade avançada do pai ou da mãe, se teve alguma intercorrência durante a gestação, né? Então tudo isso a gente leva em consideração. Nossa. Entendi. E aí, minha pergunta também seria, vou até deixar o Paulo falar depois, mas quais são as características, assim, que mais comuns, né, no autista, que a gente sabe que cada um é um, a gente estava até falando antes, mas sempre tem aquelas que realmente aparecem com mais, né, facilidade nas crianças. Eu queria saber, assim, até da Sibeli ou da Jana. Vou deixar a Jana responder essa daí, porque ela mexe com mais autista. Eu só sei dos meus, né? Mas você pode complementar, se quiser. Olha, antigamente a gente ia muito pela tríade que a gente fala do autismo, né? Então, o fator, no caso da comunicação de uma forma geral, ele pesa muito. O contato visual também e a interação social. Então, assim, são coisas que se você vê que uma criança olha, ela não olha. Isso a gente percebe desde o momento do nascimento, que a criança está sendo amamentada pela mãe. É uma das perguntas que a gente faz na anamnese, na entrevista inicial. O seu bebê, ele olhava para você enquanto ele amamentava? Nossa, que legal. Então, assim, aí a gente já consegue perceber muita coisa. E a parte da interação, né? Então, às vezes, muita gente tem a dificuldade, até no diagnóstico, a gente fala das meninas. Peraí, desculpa te interromper. Desculpa. Mas amamentando, olhando pra mãe, Isso. independente do peito ou mamadeira? Tem que manter, porque assim, independente. O Isso. do Rafael foi clássico. Aham. Foi exatamente isso. Tá. Ele não olhava. Assim, não é que não olhava. Mas eu mantinha o olhar, né? Eu olhava menos do que o comum. Entendeu? Entendi. Não é que a criança não olha pra você. Não é tão frequente, não olha tanto. Não sustenta no o sustenta, contato não visual. sustenta o contato visual. Aham. Tá. É porque tem crianças que mamam no peito até, Exato. sei lá, Mas é quando 5 ela anos mama. de idade. Não é a questão só de mamar no peito, né? Isso. Ela mama, quando ela tem um contato, vamos supor, né? No peito, ela mama e ela olha pra mãe. Ah, sim. Então ela fica. É como se ela estivesse admirando a mãe. Até porque Manter o contato. É o que tá ali pra você, né? É isso, Quando é a você visão. E ali ela não ela não faz. sustenta, ela Entendi. olha pra outro Que legal, lugar, não entendeu? Não, pode parecer bobo, mas eu perguntei por quê. Ou do bebê toma fórmula ou mama Não, no mesmo peito, assim, né? Mesmo Então, que se ela tá com a fórmula, você pensa, você tá Aham. aqui no colo, Ela tá ela olhando tá pra olhando você. pra você. Uhum. Entendeu? Não.
É Então pergunta ela de não pai, tem né? contato, Então, tem jeito. ela não mantém um contato, ela não Aham. sustenta. Não sustenta. Tá. muito E o do contato. Rafael foi bem isso mesmo, bem o clássico. E a interação também é um fator que pesa muito, né? Muitas crianças até, no caso, carregam assim, que são tímidas. Ah, não, tá tudo bem, só é uma criança tímida. E às vezes não é isso. Aham. Se essa criança ela se isola de tudo, de todos, né? Por isso que tem que ficar atento aos sinais. Na escola, principalmente, essa parte pedagógica, esse contato com a escola é primordial. Porque muitas vezes as escolas falam assim, não, tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem, realmente? Aí, às vezes, na foto você vê quando postam a criança isolada no cantinho ali, todas as outras brincando, e a criança ali isolada. Então, Isolada. realmente, isso não Não é é normal. normal. Não é normal. É né? algo que a gente tem Geralmente que criança ficar fica- atento a isso. Uhum. Beleza. Ô, Gabi, você tem mais alguma pergunta aí? Vou fazer uma pra Sibeli aqui. Pode fazer. Mas antes Mas antes não, vou fazer já. Como é que foi, Sibeli, vocês assim terem... O diagnóstico, Opa, caiu. A gente já tava prevendo isso, tá? A gente já tava prevendo isso. como foi o Como que diagnóstico? foi vocês receberem o diagnóstico? Primeiro que a gente recebeu o diagnóstico foi o do Rafael primeiro, Uhum. né? O mais novo. O Rafael tem 4 É, a Fia anos tem 4. e o Luiz tem 10. Então, foi ao contrário. Foi assim, eu estava... Logo que eu fiquei grávida do Rafael, eu entrei numa depressão, porque eu saí do trabalho de CLT que eu tava, porque com os dois, né, tipo assim, não valia a pena eu continuar onde eu estava, então foi aí que eu abri a agência e tudo mais, e eu ia ficar mais dentro de casa. Então, mas isso me gerou uma depressão. E aí foi isso que a Jana contou, né? E o Rafael chorava muito. Ele era uma criança irritada. Então ele chorava muito, tudo, ele ficava irritado. A gente achava que era cólica, mas de fato não era cólica, né? Apesar de ele ter, né, também um intestino muito... Agora não, né? Mas é um intestino muito preguiçoso. Ele chorava demais. Ele era uma criança irritada. E aí, ele não sustentava o olhar nem nada. E ele cantava. Ele teve seus marcos, né? Conforme a gente vai no pediatra, existem os marcos, né? De 3 a 6 meses ele tem que fazer tal coisa, então tem que levantar a cabeça, tem que engatinhar. Ele teve seus marcos até os 9 meses. De repente, ele balbuciava e tudo mais. De repente, ele parou. Parou. E é o que se chama de regressão, tá? No autismo. Não é que ele não tinha autismo. Ele sempre teve, mas é que ele regrediu, tá? E aí, como eles são da mesma época, né? Os dois são de junho. Tinha as lembranças do Facebook. E aí, a gente começou a olhar. E aí, apareceu um videozinho do Luiz, na mesma época, há 6 anos atrás, do Luiz falando. E aí, a gente falou assim, tem alguma coisa errada. Aí, como eu falei pra vocês, né, eu tenho 2 sobrinhos autistas e eu tenho uma sobrinha que o Rafael não tem muito contato, mas assim, não tem contato porque eles moram em Santos, né? E ele fazia a mesma coisa, tipo assim, de andar pra trás pra abraçar. Se é característico ou não, aí é outros 500, né? Foi um Mas sinal. foi um sinal. Aí o Gabriel pegou e falou assim, meu esposo, né? Falou assim, ele tava fazendo igualzinho. Aí a gente começou a pesquisar. Será que é? Será que é? E ele não olhava quando a gente chamava. Ele não brincava com as crianças. A gente tava no meio da pandemia. Mas a gente ia pra casa da minha sogra, tinha os nossos sobrinhos, mas ele sempre estava isolado. Ele tinha um primo da idade, mas ele sempre estava isolado. Então a gente começou a falar assim, não, tem alguma coisa. Teve gente que falou assim, não, vocês estão... Mas no nosso coração a gente tinha alguma coisa. Então aí quando a gente conseguiu marcar, que foi pelo SUS, né? A gente conseguiu marcar consulta e tudo mais. A gente foi. E nós fomos muito sinceros com o médico. E lá mesmo, no mesmo dia, a gente saiu com laudo. Ah, entendi. Não é todo mundo que sai com laudo. Deixar bem claro, né, que não é todo mundo que sai com laudo de cara. Mas no caso de vocês... No nosso caso foi, porque a gente falou tão detalhado o que estava realmente acontecendo, porque nós já tínhamos ideia do que estava acontecendo. Entendi. Entendeu? Aí corta para 2 anos depois, 1 ano e meio, 2 anos depois, a gente pesquisando o TDAH do Luiz, porque a gente tinha desconfiança do TDAH do Luiz. Aí o Luiz, por ter uma idade maior,
ele faz uma avaliação. Sim. Uma avaliação que chama VISC-4. Então, é uma avaliação com neuropsicóloga, tá? Então, essa avaliação com neuropsicólogo são brincadeiras, didática, que ele vai... Então, ela tá estimulando ele para saber o que ele vai entender sobre aquilo. E mais, voltando para a infância dele, a gente via que ele era muito literal, ele era, apesar de ele não ter tido atraso, apesar de um monte de coisa, a gente via alguns sinais, mas a gente não achava que isso era pontos pra gente... Ponto de atenção, né? Pontos de atenção para um autismo. Talvez já era coisa Talvez a gente poderia ser... mas tem gente que fala assim, mas eu tenho isso também, será que eu sou autista? Né? São... Um ou outro não te consideram como autista. Mas a visão toda... Aí, por isso que existe essa avaliação neuropsicológica. É porque tem pontos que às vezes você acha que já é da personalidade da pessoa, né? Por exemplo, eu sou um cara que, assim, se eu puder, nossa, continuar casado com um filho, mas morando sozinho é maravilhoso. Isso. Sabe? Eu gosto de ficar sozinho, sabe? O Luiz, por exemplo, ele sempre teve sensibilidade auditiva. Pra ele, por exemplo, às vezes no culto à noite, ele precisa vir de fone. Que incomoda. Porque incomoda. O som incomoda Total. ele. Entendeu? Então, ele tem que estar ou tá com um abafador, justamente por conta da sensibilidade. A gente achava que era o quê? Frescura. Aí, É sempre assim, né? É frescura. Aí ele tinha um outro ponto que era a seletividade alimentar, mas os 3 pontos você não cruzava com o autismo. É porque, na verdade, são 3 pontos que uma criança que não tem autismo pode ter também. Pode ter também. Né? Não teria problema. Mas aí, com tudo que ela mostrou, existe até mais. Aí vocês conseguiram ver o todo. Falaram assim, então... Aí ele saiu diagnosticado com TDAH e com suporte 1, que seria o antigo Asperger. Ah, tá. Aí, entendi. Isso. E o Rafael é suporte 2. Entendi. Entendeu? Então, foi isso que a gente... Não foi o ano passado, né? Do Luiz. E assim, do Luiz foi mais pego de surpresa. Porque como ele era maior, o nível de culpa a gente... Poxa, ele passou por tudo isso com até 9 anos. E aí? Sim, e parece que assim... A culpa é maior. Tipo, culpa é vocês maior, não né? estavam ali durante aqueles anos. O que eu fiz? Exato. Eu corrigi. Será que eu não prestei atenção? Eu não prestei atenção. Eu cobrei ele de coisas que eu não precisava ter cobrado. Até uma pergunta, a Jana até pode responder melhor. Como que os pais, eles, no primeiro momento, eles lidam com isso? Você tem esse contato maior, né? É uma questão... Hoje eu acredito que seja mais tranquilo por conta de toda a informação que tem. Mas é um baque, assim, de primeira? Porque não conhece, não sabe como lidar, né? Sente esse sentimento de culpa, às vezes, quando a criança é mais velha. Você teve alguma experiência, assim, nesse sentido? Sim, diariamente. Diariamente. E assim, na nossa profissão a gente é um pouco psicóloga também, né? Sim. Porque a gente tem que acolher essa família, não é simplesmente eu atender uma criança. A criança, ela não é um número, ela é um ser humano. Sim. E o meu contato com ela também é com a família dela. Total. Primeiramente com a família, até porque tem essa entrevista inicial pra gente conhecer um pouquinho mais sobre esse histórico, né, da gestação dessa mãe. E já nesse primeiro momento a gente já consegue entender muita coisa. As mães abrem o coração, né? Às vezes é o pai que vem fazer a entrevista, mas olha, a taxa de divórcio, no caso, em pais, né, com os pais que recebem o diagnóstico é muito alta. Tanto que tem muita mãe que, né, é mãe solo praticamente, solteira, que os né? pais, quando Eles descobrem abandonam. o diagnóstico, abandonam realmente, assim. Caramba. A gente tem muitos casos e tem as fases do luto que a gente fala, né? Então, tem aquele estado de negação quando você recebe. Então, eu nego. Aquela coisa que a Cibele falou, né? Que tem, às vezes, vergonha de dizer, né? Que a criança tem. Aí tem aquele estado, né? Que é da barganha, da gente fazer barganha. Sim. Né? Então, tem todas essas etapas até a gente chegar na fase de aceitação. Aceitação. Então, assim, os pais, eles realmente abrem o coração, né? E muitos carregam esse fardo de culpa. Né? E uma coisa que eu sempre falo para todos eles o diagnóstico do seu filho não é o destino dele. É isso. A gente não pode ter uma visão capacitista, né? Às vezes de colocar dentro de uma... Já determinar Exatamente, ali, dentro de uma caixa e dizer assim, não, o seu filho vai ser assim pro resto da vida. Então é uma coisa até que eu orientei um pai uma vez, porque às vezes o pai falou algo na frente da criança e ela compreende. Né? Então assim, eu falo assim, o seu filho está aqui, ele está ouvindo, ele eles entende. Ouvem, né? Eles entendem, Realmente, tem exato. sentimento e tudo mais. Exato, né? Então, assim, a gente tem que mudar essa mentalidade.
essa mentalidade um quanto atrasada, assim, digamos, e realmente entender que vai muito além de um Sim. diagnóstico. As crianças, elas podem chegar no lugar que elas quiserem, né? Tem até, vou compartilhar rapidamente aqui, uma paciente minha, por exemplo, ela chegava muito com essa demanda essa frase assim, de eu não consigo, né? Eu não consigo. E muitas vezes, antes de tentar fazer algo, já colocava isso na cabeça dela. Eu não consigo. E era uma coisa assim que aparentemente era simples, né? Uma demanda simples. Sim. Eu não consigo. E eu falei assim, olha, você vai tirar isso do seu vocabulário, tá? A tia não quer mais ouvir isso, você consegue sim. E se você tiver dificuldade, você pede pra tia Jana, eu tô aqui pra te ajudar. E aí, passado vem terapia, umas 2 semanas depois, ela tava fazendo um jogo de encaixe ali, e eu perguntei, tá difícil? Você quer ajuda? Aí ela, eu consigo, eu consigo. E aí, até na devolutiva, eu chamei a mãe dela e eu falei assim, olha, hoje, gente, não liga não, se eu chorar, Fica à vontade. me emociono. Então, assim, eu falei assim pra mãe dela, olha, hoje eu ganhei o meu dia. Porque realmente, né, ela falar, eu consigo, ela realmente acreditar. E o que falta muitas vezes para as crianças é isso, porque esse mundo tá tão assim, né? A gente vive em meio ao preconceito das pessoas realmente ter essa visão um tanto quanto capacitista, que às vezes a criança realmente acha, Ela absorve, né? isso, absorve e assimila, esse diagnóstico é algo muito ruim, né? Eu tenho um problema. Tanto absorve que pode atrapalhar no tratamento, Exato. no desenvolvimento ali, Sim. dar passos e passos à frente, né? Sim. Uma coisa, né, até que falando o que a Jana tá falando, quando eu tive o diagnóstico do Luiz, eu fui bem franca com o Luiz, né? E como ele tem entendimento, eu precisava falar isso pra ele. Até a neuropsicóloga falou assim, olha, não fala. Mas eu precisava conversar. Eu sempre eu falei tudo. E não era isso que eu iria esconder dele. Então, eu e o Gabriel conversamos com ele, levamos ele, falamos, né? Eu falei assim, isso não te impede de fazer nada. Você entendeu? Você chegou até aqui. E você vai muito além. Porque se Deus te deu isso, você vai aonde Deus te levar. Sim. Total. É que assim, eu vou falar uma coisa, que assim, antes do diagnóstico do Luiz, logo que eu tive o diagnóstico do Rafa, eu melhorei, tá? Da depressão, né? Não falei naquela hora, mas eu melhorei da depressão e me dei garra, sabe? Tipo assim, Sim. agora eu tenho por que lutar. Aquilo motivou você, né? Quando eu tive aí o diagnóstico do Luiz, eu falei assim, se o Luiz tem, o Rafa vai conseguir. Porque o Rafa não falava. Ele cantarolava, era ecolalia, né? Ele fazia muita ecolalia, muito. Então a gente não tinha função, não é funcional. Hoje ele fala com função. Ele pede as coisas, ele interage, ele tem função naquilo que ele faz. Antes ele não tinha, faz 6 meses que ele fala. Graças à fono dele, graças ao trabalho lindo que as fonos fazem. Sim. Sabe, eu entender tudo que a fono... Pra mim, não, eu quero que ele fale. Não, mas foi isso que a Jana falou. O falar é uma comunicação. É a comunicação. Primeiro ele precisa se comunicar. Pra depois ele falar. Sim. Que é isso que seu primo faz. Sim, exatamente. Ele se comunica. Exatamente. E depois ele vem a falar. Né? Então, assim, eu falei pro Luiz, não, você vai chegar onde você quiser. E ele me deu esperança. Muita gente, quando chegou o diagnóstico do Rafa, né, que foi antes, né, falava assim, você tem que pedir cura. Você tem que pedir cura. E eu não tô dizendo que Deus não cura, tá? Sim. Deus pode curar, mas eu falei assim, se Deus me deu, porque Deus me deu uma missão. Deus me deu uma missão. Por mais que eu me ache que eu não sou capaz, eu não me acho capaz. Mas tem tanta gente que chega no meu... por direct, é que assim, eu não sou merecedora de nada. Eu não me acho que assim, eu sou referência. Mas eu sei que Deus mostra que através da minha história, vai. Foi o que a Jana falou. Quantos casais não se separaram? E eu e o Gabriel já passamos por tantas coisas, não era o autismo que ia separar a gente, entendeu? Sim, pois é. Entendeu? Então, assim, essas crianças, elas são dessa maneira porque Deus vai se manifestar através deles. Eu acho que é interessante também que, na verdade, todos nós na sociedade de hoje, nós já nos sentimos incapazes. É o começo. Então, pra eles, é muito pior, porque eles se sentem como se eles não estivessem no mesmo nível. Então, eles são... Se pra mim já é difícil acreditar em mim mesma, pra eles é muito pior. Então, eles já chegam, assim...
eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Principalmente se eles são um pouco mais velhos e já entendem esse... Sim, agora é porque eu tenho que fazer a terapia, então é porque eu não consigo. Fica porque eu muito preciso. É porque eu ligado preciso. nisso, né? Sim. Entendeu? E aí fica... Vocês falaram fez o exame, né, no SUS. Como que tá hoje a rede pública, assim, diagnóstico de síndromes e tudo mais, que a gente pode acabar caindo nisso no auxílio da igreja? Que a igreja pode ajudar, de repente, algum tipo de orientação, alguma coisa. Com respeito ao SUS? Qual é a orientação? Não, mas assim, o SUS, os exames estão saindo mais rápidos. Primeiro assim, eu preciso entender, preciso reformular minha pergunta. Certas síndromes são identificadas por exame de sangue, certo? Sim. O autismo O não. autismo não. De É maneira clínico. alguma. É clínico e são via testes, né? Se for maiores é via o teste neuropsicológico, tá? Eu vou te contar mais ou menos rapidinho como que foi o do Luiz. Na região, né, principalmente se você mora em casa, tem os agentes de saúde. Sim. Então, os agentes de saúde, você tem um cadastro, eles batem na sua casa e perguntam se você precisa de atendimento médico, que eles fazem um atendimento preventivo. Uhum. Então, foi assim que a gente fez. A gente tem um cadastro, legal. sabe? Aquela carteirinha da Sim. família. Então, eu falei assim, né, pro meu agente de saúde, que a gente precisava de um atendimento. Aí, você marca dentro lá com a enfermeira. Sim. Aí, a enfermeira olha o seu caso, né? Você faz o primeiro atendimento lá com ela. Ela passa pra junta médica dentro do posto. Ou você passa de novo lá com o médico. Ou ela já manda pro neuro. Uhum. Dependendo... Isso, Da triagem. da triagem. No nosso caso, mandou pro neuro. Aí o meu agente de saúde levou o papelzinho na sim. minha casa. Que legal. Entendeu? Entendi. Ele mandou tanto da fono Aham. quanto da neuro. Pra você ter uma ideia, eu consegui o neuro antes da fono. Olha só. Aí, vamos lá. Então aí a gente consegue voltar lá naquela minha pergunta. O papel da igreja. Se tivesse, por exemplo, chegou a primeira vez, que legal. Tivesse um formulário um pouco mais detalhado. Vocês têm alguém na família que tem algum problema de saúde, alguma coisa? Tem. O quê? Detalhar. E aí, depois, alguma equipe, alguma coisa enfim, diaconato, alguém mais preparado, voltado para a área da saúde, entrar em contato, falar, olha, nós somos do suporte da igreja XYZ, como que tá o tratamento, a gente pode ajudar. Sim, eu acho que o papel da igreja, além de acolher essa família, eu acho que ela pode ter duas vertentes. Uhum. Primeiro, o acolhimento tanto psicológico, sabe? Emocional, sabe? Tipo assim, você sabe que essa família veio e sabe que ela tem esse problema e tal. Então, problema, né? Ela vem fragilizada. Sim. Sim. Tá? Não é fácil. Às vezes ela não tem uma rede de apoio. Hoje eu tô aqui e eu tenho uma rede de apoio. Meus filhos estão com a minha sogra. Mas às vezes não, né? Mas às vezes não. Então, essa rede de apoio. essa rede de apoio. Muita gente precisa de uma rede de apoio. Sim. Sabe? Às vezes eu precisa, tipo assim, olha, você quer que eu fique com seus filhos? Pra você tomar um banho? Você Fazer quer? devocional. Devocional, Sim. Sabe, quando o Gabriel tava trabalhando fora, eu tava pra lá e pra cá, correndo com eles, de carro, pra lá e pra cá. Às vezes eu ficava trabalhando do carro. Porque não... Ou na academia. Ou na academia. Eu até ia Entendeu? perguntar isso, porque é difícil mesmo, até mais você com 2. E, Jana, deixa eu te fazer uma pergunta também. Também em relação a isso, eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei no Ministério Infantil, porque eu amo criança. Eu queria entender de você, eu lá como, né, servindo ali no Ministério com as crianças, como que eu posso identificar que alguma criança possa ter um traço que eu consiga ajudar e a família a identificar melhor? Qual é o meu olhar, né, nesse sentido? O que as pessoas que estão ali... Porque, na verdade, quando você tá no Ministério Infantil, você tá na linha de frente. Você tá com aquelas crianças sempre, vê de domingo, vê no meio da semana. Então, como que eu consigo identificar e talvez ver que tem algo ali que não tá dentro do que deveria ser? Isso vai dar um corte, hein? Porque na igreja, meu sogro lá no interior, eles têm algumas crianças ali de alguns, sei lá, vamos dizer assim, bam dentro da igreja, que aparenta ter alguns probleminhas. Eu já conversei com a Jana já, então não vou nem citar nome nem prolongar a história. Mas que as professoras do Ministério Infantil, por causa da autoridade dos pais e negligência, talvez, de irem atrás para falar sobre isso,
as professoras do Ministério Infantil ficam... Não posso E ir não falar com o pode. pai e com a mãe, porque eles não vão mãos aceitar. atadas, né? Exato. É, e não Exato. pode, né? E acho que é um papel nosso também, Orientar, estando né? lá, porque você tá com aquelas crianças semanalmente, assim como na escola você tá ali, e também você é para aquelas crianças, às vezes ela vai falar para você algo que ela não fala pra mãe dela ou pro pai dela, e eu falo muito, quando eu agora não tô mais, mas quando eu tava, era como se fossem, assim, meus filhos ali naquele momento. Eu olhava pra eles com esse olhar. E eu fico perguntando, será que a gente pode ter um cuidado maior? Será que a gente pode observar melhor e ter aí né, saber ali, tentar falar pra família que eles deveriam procurar ajuda, como a Cibele falou? Como que eu posso fazer isso? Voltado para o contexto da igreja? Isso, você dentro fala? da igreja. Então, eu creio assim que a conscientização já, né, já ajuda muito. Sim. Então, muitas pessoas assim não têm muita ideia, né? Para mim é algo que deveria ser abordado já, Sim. no caso na escola, na faculdade, assim como a matéria de Libras também, né? Eu Sim, penso muito sim, nisso, sim. que é algo que já deveria estar ali, ó, Importante. inserido para já criar isso, né, na gente. Então, assim, é aquilo que eu falei no começo, né, sobre a tríade, os Uhum, sinais uhum. que você pode perceber numa criança. Então, você consegue, no caso a gente tem os marcos do desenvolvimento, como a Cibele mesmo mencionou. Então, por exemplo, se a criança ela não mantém esse contato visual, se ela fica mais isolada dos amiguinhos, você vê ali um grupo brincando e essa criança ela é mais isolada, ela não consegue se comunicar direito. Então já é algo que a Tem gente essa já tem que ficar dificuldade. atento. Realmente, existe um padrão ali, né? A gente não pode comparar Sim. uma criança com a outra, né? Às vezes eu Todas vejo são que diferentes. que tem muito isso, né? Ah, mas fulano de tal fala com tal idade. E aquilo que a gente muito ouve de pediatra é, não, espera, vai chegando na idade. É, sim. E aí que chega a criança pra gente já com 5, 6 anos aí, né? E não que- fala. Não Exatamente. Então, assim, a gente tem realmente esses marcos do desenvolvimento. Então, se a criança, ela tá com aquela idade, ela não consegue fazer aquilo que é esperado para a idade dela, já é algo que a gente tem que ficar atento. Sim. Mas realmente a gente tem esse olhar para criança, né? Eu sei que no Ministério Infantil tem muitas É, crianças. muita criança. Nossa, é muito. É, Bota é criança muita nisso, criança, meu mas Deus. é realmente você ter esse olhar. E uma coisa que eu tenho pedido muito ao Senhor, antes mesmo da minha profissão, é que eu olhe aquilo que as pessoas não veem. Sim. Né? Então, a gente está vivendo num momento muito corrido, né? Que às vezes a gente deixa o essencial em segundo plano, as coisas que realmente importam, assim, passar. E realmente a gente tem esse olhar voltado para o ser humano, né? Eu acho que a partir desse momento a gente vai perceber que tem algo diferente Total. ali, que é um sinal. Há um sinal de alerta ali. né? Total. Eu vi até um médico neuro, né, falando. Inclusive, essa semana, ele falou assim: as pessoas falam, não comparem crianças. Uhum. Ele fala assim: não, comparem, mas com sabedoria. Sim. Né? É, Tipo tem assim, um com olhar- sabedoria, não com adianta- um olhar de amor, né? Tipo assim, Compaixão, que a com gente compaixão, tava né? falando. Tipo assim, não, porque ele é comportado e o outro não. Mas por que o outro não é? Qual Será é que tem algo a difere? mais? Será que tá acontecendo alguma coisa dentro de casa que ele está irritado? Ele tá extravasando aqui? Sim. Tá querendo chamar atenção aqui? Porque tem isso também, né? A criança, de repente, tá querendo chamar atenção. A Né? famosa birra, né? O comportamento, ele fala muito, né? Muito. Tem muitas crianças, por exemplo, que não adquiriram a fala ainda, que, né, elas manifestam o desejo delas por meio do comportamento. Então, às vezes, tem muita queixa, por exemplo, de pai, tá agressivo, tá assim, né? Então, ele tá tentando se comunicar. Como ele não consegue se expressar por meio verbal, então ele vai tentar, de alguma forma, chamar a tua atenção. Então, isso também é comprovado. Conforme as crianças vão ganhando vocabulário, a tendência é esse comportamento, no caso de disruptivo, que a gente fala, né, inadequado, ele diminuir. Né? Então, assim, toda criança, você olha assim, às vezes, pra ela e fala assim, é problemática? Não, gente. Por detrás de todo comportamento existe uma uma causa. criança Tem uma querendo se situação. comunicar. Exatamente. Eu falava pro Luiz, né? Porque o Rafael chorava muito, né? Eu falava assim, Luiz, ele tá falando é que nem ele falasse japonês e a gente falando português. Não entende. A gente não entende e ele fica frustrado por ele estar falando japonês e a gente falando português. Ele tá entendendo o que a gente tá falando, mas a gente não tá entendendo o que ele tá falando. É o que eu tava até falando isso com a minha tia, ela é mãe desse meu primo. É como se, por exemplo, você fosse pra um outro país, que você não falasse a língua, e aí você tá tentando falar pra pessoa que você quer ir no banheiro, e ela não consegue te entender, e você tá com aquela necessidade, você precisa se comunicar e não há um entendimento. Eu acho que é isso que eles sentem, porque Eles o ficam meu primo irritados. mesmo, às vezes ele, do nada não, né? Depois a gente vem entender. Ele começava a dar soco, assim, na parede. E aí eu falava, tia, por que será que ele tá tão nervoso? Aí depois que a gente conversando com a fono, ela falou, ele tá tentando comunicar pra vocês algo, não tá conseguindo. E é por isso que ele fica nervoso Ele e entra em externa. crise. Exato, externa isso de alguma forma.
Entendi. Mas dentro disso aí, desse grau de comportamental, existem níveis, né, Sim. do autismo. Antigamente não tinha, né? Hoje ele já é mais classificado, tinha né? outros tipos de níveis, né? Uhum. Tinha o Asperger e tinha grave, leve e moderado. Eram 4. Hoje só tem 3, né? É o nível 1, suporte 1, suporte 2, suporte 3. O autismo é o mesmo, só a dependência dele que muda. Que altera. Mas aí, no quesito espectro, o que é? Então, foi o que eu tava comentando, né? Um pouquinho antes, né? Por isso que eu te falei, estamos gastando assunto, segura aí. Então, eu vou tomar verdade, eu vou explicar que nem eu vi, né, da Maíra Gaiato, né? Ela explica dessa maneira, né? Hoje foi incluído mais coisas para dentro do autismo, né? Então, o espectro sim aumentou. Por isso que nós hoje temos mais crianças diagnosticadas. Então, incluíram mais coisas? Sim, incluíram mais coisas para ter dentro do espectro. Então, a nuance, né? Vamos pensar na nuance lá de cinza a preto, né? Então, pensa do cinza claro até o preto escuro. Então, você tinha mais só a questão do preto. Né, antigamente, então era um pouco mais falado, né, tipo assim, você pensa nos autistas... Graus mais graves, né, gente muito mais comprometida. Hoje você vê nuances, e isso é o espectro. Tanto é que hoje mesmo, apesar de usarem também o símbolo do quebra-cabeça, né, que nem a Jana tá usando, eles usam também o símbolo do arco-íris e daquele... do infinito, né? Que é o espectro. Que quer dizer do espectro, entendeu? Entendi. Tá. Justamente por conta disso. E o espectro anda. Tanto hoje que os meninos, né, tanto o Luiz quanto o Luiz tá no suporte 1 e o Rafael no suporte 2, eles podem andar. O espectro altera. anda. Legal. Então, assim, ó, por exemplo, o suporte 1 é o nível mais leve, tá? Então, assim, se eles não fazem os tratamentos adequados, se eles não tratam aquilo, eles podem ir pro grau 3. Pode... Sim. Pode regredir, né? Entendeu? Então, por isso é importante o tratamento. Importante ter o tratamento com a fono, com a TO, com a psicóloga. Então, isso é muito importante, né? Legal. Entendi. Legal. São vários assuntos, né? São bastante dentro dessa coisa do autismo e tal, e entender melhor, porque é uma coisa que tá aí, né? E às vezes a gente não dá muita atenção e passa por isso e acha que é uma coisa absurda e pode ser, não medida cautelar nem nada disso, mas se preparar, por exemplo, porque é algo que você não vai ter o diagnóstico, por exemplo, no primeiro ultrassom, quando você tá grávida, vai ser só quando o filho nasce e ele já tá aí nesse período de amamentação e tudo mais, desenvolvimento. Luto, né? Porque a mãe, quando ela gera um filho, né? Põe expectativa. Ela tem expectativas, né? Então você gera o filho e você tem uma expectativa de um nascimento de uma criança perfeita. Então, quando você tem um diagnóstico, você tem que ter um momento de luto, porque você não gerou o autismo. Você não gerou a deficiência. Preparada para aquilo, né? Você não tava na sua cabeça. Não tava na sua cabeça. Então, toda a sua expectativa, tudo aquilo ali, você tem que enterrar. E reajustar também, né? Reajustar. Então, existe muita crise dentro da mãe. Sim. Tipo assim, eu passei por 2, né? Como vai ser o futuro? O que vai ser dele? Principalmente do Rafa, porque ele, né, do suporte 2, ele nem falava. Entendi. Então, como vai ser a vida dele? Será que ele vai falar? Sim. Será que e se acontecer algo comigo? Como que vai ser? Quem vai cuidar dele? Quem vai cuidar dele? Será que alguém é capaz de cuidar dele? Eu sempre tive essa preocupação. Quando minha mulher falou assim, tô grávida. Falei, nossa, eu já pensei lá. Entendeu? Comecei a pensar lá na frente. E aí, por exemplo, ele entrou numa escola e tal, que assim, as pessoas são sensacionais. E depois que ele sair, apesar do Luiz estar numa outra escola, que as pessoas também são incríveis, que é pra onde ele vai. Né? Mas será que ele vai se adaptar, entendeu? E se ele sai da fono que ele tá, tipo assim, é tantas preocupações e que a gente esquece de pôr nas mãos de Deus. Porque a gente tá no controle, sabe? E quer estar no controle. É muito difícil. Quando eu tô dentro da clínica, as mães estão sempre com cara de acabada, de angustiada, né? cansadas. Tem muito pai junto, mas assim,
Foi o que a Jana falou. Não é a maioria. Tipo, é 30%, 20%. É muito pouco, né? É muito pouco. Eu queria fazer uma pergunta, mas acho que assim, é uma pergunta meio boba. Ah, não. A Jana falou pra mim lá fora que não tem Nenhuma pergunta Que boa. nenhuma pergunta é boba. Tá, vamos lá. Por que quem detém o TEA, eles são muito apegados à rotina? Posso responder? Pode responder, porque essa daí eu realmente... Os meninos são super apegados à rotina. Tem uma questão, assim, que é de rigidez comportamental que a gente fala, né? Inclusive, na terapia, a gente tenta deixar essa criança mais flexível o possível. Uhum. Eles são muito presos, assim, a rituais, digamos assim, né? E uma das características também, que não é para todos, tá? Mas tem crianças que apresentam essa estereotipia, que esses movimentos repetitivos. A gente tem o flapping também, que é a criança fazer assim com a mãozinha, geralmente quando ela tá muito feliz, ou quando ela tá ansiosa. Cada criança, às vezes, apresenta uma questão. Ou correr de um lado para outro, né? Às vezes, cada uma apresenta de fazer algum movimento com as mãos e tudo mais. Nossa, me fugiu aqui a pergunta. Sua Eu rotina. tentei pensar, então... desculpa. Então, mas assim, não são todos que são presos à rotina, mas a maior parte. Grande maioria. Tem essa rigidez, Uhum. realmente, assim, é comportamental em aceitar, inclusive, o novo. Tem que ser tudo muito sistemático. Às vezes, a gente tem isso também, né? Eu vejo Eu tenho. Um pouquinho. eu E vejo- se muda, não é? Sim, e assim, eu vejo que muitas vezes, ainda vivendo isso dentro do contexto clínico também, que a gente fala assim, por exemplo, quando a gente tá ansioso, por exemplo, eu mexo muito com as minhas mãos. sou Meu muito Deus, eu bato a gestual. perna demais. Tem gente que bate aqui a perna, né? Bate aqui os pés e tudo mais. E a criança, às vezes, ela vai fazer de alguma outra forma, Aham. né? Então, às vezes, a gente puxa muito pra parte, não, é autista. Ou senão, quando a gente faz isso, a gente, será que eu sou autista? Mas você né? tá ansioso. Exato. Mas é isso, muitos deles são presos. Eu tinha até um paciente, eu posso falar dele, inclusive que eu vou citar o nome dele porque, né, foi alguém que me marcou muito, o Gabriel. Eu vou mandar para a mãe dele quando sair o podcast. Gabriel, eu atendi ele na clínica e depois eu comecei a atender no ambiente doméstico. Né? Então é uma criança que eu falo assim, que quando eu casar ele vai levar as minhas alianças. Eu só falo assim, olha, só não cresce muito rápido não, porque, né, eu tô esperando mais um pouquinho. Porque, assim, foi uma criança que, gente, me transformou. Então, a gente começa na carreira achando que a gente vai transformar a vida da criança É isso que e ela que transforma a acaba gente. transformando a nossa. E o Gabriel, ele tinha uma rigidez, por exemplo, assim, com relação a caminho. Ele estava tão acostumado com o caminho, né? Por exemplo, da casa dele até a clínica, até chegar naquela região, e tinha que ser exatamente aquele caminho, né? Inclusive com o carro da mãe. Se mudasse o meio de transporte, fosse de uma outra forma, ele já se desorganizava totalmente. Uhum. Então, assim, ele realmente era muito preso. Aí, com as terapias, a gente foi trabalhando, né, essa inflexibilidade dele, tentando deixar ele mais flexível, essa demanda. Então, o que a gente faz? A gente antecipa aquilo que vai acontecer. É muito importante a gente antecipar para a criança o que vai acontecer. Sim. Então, olha, seja por meio de figuras, que ajuda bastante a pista visual. Então, Gabriel, hoje a gente vai de trem, por exemplo. Hoje a gente vai passar por um caminho diferente. Você já vai, né, antecipando para a Tratando criança isso. para trabalhar essa rigidez comportamental. E aí isso ajuda bastante. Agora, se realmente a gente não avisa nada para a criança, vai chegar, ela tá esperando ir por um caminho e você vai E vai na outra? pelo caminho B, ela vai se desregular totalmente. Mas até a gente. né? Até pro lugar, entendeu? Por exemplo, Exato. você vai pro tal lugar, a gente vai encontrar tal pessoa. Vai ser assim. Assim, assado. O Luiz tinha essa rigidez e a gente não sabia. Outra Uhum. coisa que a gente... mas ele não se desorganizava. Ele falava assim, você tá pegando atalho? Olha só. Que bonitinho. Porque era pequenininho. Mas você tá pegando atalho pra ir pra tal lugar? Olha só. Mas a gente achava engraçadinho, né? Não era nada que vocês achavam assim. Nada que chamasse muita atenção. Ele não chorava, ele não ficava irritado. Era só uma pergunta. Era só uma pergunta. Uhum. E eu entrei justamente nesse assunto de perguntar do porquê da rotina, porque uma vez eu tava trabalhando, peguei uma passageira e eu sabia para onde ela ia e o aplicativo traçou a rota lá e tal, e eu perguntei para ela, e ela tava com a criança. Falei, posso fazer o meu caminho que é mais rápido? Ela falou, não, segue o caminho porque ele é autista. Aí eu Aí você já ficou com aquilo. já fiquei com aquilo na cabeça. Falei, "Por quê?" O meu primo, ele tem uma cadeira na casa da minha avó, que eu falei hoje que ele pediu pra fechar a porta, porque o sol bate direto Bate naquela nele. cadeira. Ele
senta naquela cadeira. E eu tava sentada hoje quando ele chegou. Ele parou na minha frente e ficou me olhando. Tipo assim, você não vai levantar? É minha cadeira. Tipo, é minha cadeira, sai daí. Entendeu? E aí a gente sabe que ele tem essa questão. Quando ele vai tomar banho, ele tira primeiro a calça, depois a blusa. Então, assim, é uma coisa que ele trata em terapia, mas ele também tem essa nuance. Exato. E aí, o conjunto das terapias, né? O apoio da psicóloga. Por isso que quando a gente fala em autista, é uma equipe multi. Então, São a várias criança vai passar, profissionais. no caso, com psicólogo, terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo, nutricionista. Importante. Dependendo daquilo que a criança ela realmente precisa. Então, é um conjunto, né? É um trabalho em conjunto. É todo um trabalho né? em conjunto. E a É comunicação multifacetário. entre essas pessoas é de extrema importância. Seguir o mesmo caminho, Sim. né? A mesma A linha. Métia tem um grupo no WhatsApp com todas as terapeutas dele e eles conversam no também. grupo, porque Conversa aí entre fica eles. mais fácil. Sim. Que aí cada um atua Traçar o numa plano. área, né? Pra Exato. traçar um plano de... Tanto que quando a criança chega pra gente assim, por exemplo, ela veio encaminhada do neuro, Uhum. né? Você desconfiou, levantou uma hipótese diagnóstica, não fechou um laudo ainda. Então ela chega pra gente, a gente começa a avaliação, cada um dentro da sua área. E aí, conforme a gente, né, quando a gente finalizar, a gente vai montar um relatório, né, e vamos dar uma devolutiva para esses pais. E com esse relatório em mãos, unificado, né, de todas as profissões, vai levar até o neuro. E aí, por fim, ele vai bater o martelo e ele vai falar se, no caso, a criança é ou não autista, porque a gente não, né? Ah, sim, a gente vocês não só dá, exatamente. opinam. Mas com base na nossa avaliação, né, porque às vezes o neuro chega lá, ele vai fazer a avaliação dele com a criança. Sim. E ele vai considerar o olhar também terapêutico das demais terapeutas. É, porque às vezes ele sozinho não tem hora suficiente, Sim. mas com a equipe multi. Outra equipe. É porque às vezes o pai chega, foi o que eu falei, né? Às vezes o pai chegou lá, mas ele também tem receio de falar coisas que ele não tinha certeza, Uhum. entendeu? Que não foi o que você falou, que vocês foram super sinceros, né? E Então, aí- é que foi um caso muito específico. A gente tinha lido muito, a gente tinha ido muito atrás, Sim. entendeu? A Porque- gente porque devorou também não- muita Porque coisa. não adianta também o médico fazer um monte de pergunta ali. Ah, criança isso, criança aquilo. Ah, Não. sim, não sei. Não sei. Ah, Não Até faço porque ideia. quando Não no dá, pediatra a gente tava assim, teve o Marco? Teve. Entendeu? E depois ou chegou... é ou não é, né? Vai, se decide, Mas é que pelo tem amor de Deus. medo, né, do Aham. diagnóstico. Tem medo do concreto, né? É Aí que difícil. tá, né? Na hora deu uma sensação assim de alívio e medo. Uhum. Alívio porque você sabe o que é e medo porque você não sabe o que vai vir, né? O que vai vir. Depois. Eu tenho uma pergunta, Paulo, só rapidinho. Pode fazer, fica à vontade. Falando de dados, vocês têm o formulando as dado minhas assim, em quantas crianças, tipo, de tantas crianças, tantas são autistas? Vocês têm esse dado? Muda constantemente, né? Há uns 3 anos atrás, era uma criança para cada 54. Ah, Hoje tá. a gente tá uma criança para cada 36. Ah, Então, nossa, assim, vai diminuindo. Exatamente. Até porque foi o que ela falou, né? Aumentou aí as nuances, né? Sim. Então acaba agregando mais gente. Legal saber, porque eu não tinha nem noção, assim, que era tão... Não é comum que eu falo, mas tá tão presente, tá, né? em tá. volta É, desses- não, tá. Tá nas muito- crianças, tipo assim. Sim. Tipo, 36 é quase 2 salas de Ministério Infantil, por exemplo. Se você É. parar num culto Ah, cheio. é uma sala de uma escola estadual. E aí tem uma criança autista lá e às vezes Sim. a professora Às nem vezes sabe, até né? mais de uma, né? Exatamente. Essa parte de ensino de criança com autismo e tal, o governo ele dá algum tipo de suporte, tipo, não, tem que estudar numa escola para criança Não. sem o TEA ou vai direcionado para uma escola específica? Nada disso? Não, eles Ah. têm suporte. Tem suporte? Tem escola, Em sala de está aula, sala regular, tranquilamente, regular. Os meninos estudam em escola particular, mas tem suporte. Por exemplo, a minha irmã, o filho dela tem numa creche, que se o Rafael fosse pra lá, vamos supor, né? O Rafael come cenoura em formato quadradinho, eles cortariam. Entendi. Entendeu? Entendi. Tipo assim, eles fazem E o ideal pro autista é estar numa Regular. numa escola Normal. inclusiva, É. né? inclusiva. Inclusiva. Porque assim, ele precisa de uma inclusão social. Se eu Tá. coloco ele só com iguais a ele, eu não tô fazendo uma Não tá, inclusão. Vai ter um tá criando uma desenvolvimento, né? tribo, né? Entendeu? Eu preciso que ele se adapte. Hoje, se você vê, ele dança com as crianças. Aham. Uhum. Entendeu? Eu vi o videozinho que você fez no stories, ele dançando. Que Ai, bonitinho. que fofo, cara. Entendeu? Então, assim, ele tá ali, e as crianças, se ele não vai, hoje, inclusive, ele não foi, tipo assim, as crianças perguntam Perguntam, dele. que legal. Entendeu? Uhum. Ah, que legal, que barato. Gente, então assim, porque a gente sempre precisa voltar para o âmbito igreja, né, meu? Na opinião de mãe, na opinião clínica,
talvez opinião, não sei, mas assim, conselho, de repente, para a igreja hoje ela começar a se tornar um pouco mais inclusiva, qual vocês acham que os caminhos que deveriam ser tomados aí para... Eu acho que a igreja estar aberta também a receber o novo, né? Eu acho que isso é a chave de tudo. E ter essa mudança de mente, realmente, né? Aquilo que eu falei no começo, sobre a gente se mover, né, em direção a uma causa, não somente ficar sentado assistindo acontecer. Gente, graças a Deus a gente tem muita informação hoje. Sim. Tem pessoas que têm se levantado realmente pela causa. A gente tem, no caso, o Marcos Mion, né? Sim. Que tem o filho dele, o Romeu, que, né, deu grande voz aí pra causa. A gente tem muita coisa na internet. A gente tem que usar o meio que a gente tem. Não é toda fonte que é segura, mas realmente tem fontes. Inclusive, eu posso até indicar depois aí pra Por vocês, favor. né, colocar no link da descrição. Alguns... Tem até o pastor Glauber também, que alguns é vídeos. Autismo na Igreja. Aham. Então, assim, é realmente a igreja estar aberta a isso, entender o papel dela realmente. O primeiro passo é esse, né? Exato. Então, assim, eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar, então, compaixão realmente é isso, eu me colocar no lugar do outro, porque, por exemplo, eu me coloco no lugar, eu não tenho ninguém, né, que seja autista na família, mas, por exemplo, um caso de surdez, né, eu preciso realmente me comunicar com essa pessoa. Uhum. Então, pensa como é difícil eu querer me comunicar e eu não conseguir. Uhum. Né? Então, realmente é muito difícil. Então, se fosse alguém da minha família, eu deixaria essa pessoa isolada, eu não ia me comunicar com ela. Então, o Senhor fala, né, como ouvirão se não há quem pregue? Então, puxando para a língua de sinais, como ouvirão se não há quem sinalize, né? Sim. Então, na questão dos autistas, como ouvirão se não há quem realmente os compreenda? Exatamente. Então, realmente, a gente entender, virar essa chavinha na nossa mente, estar aberto e entender que não somos superiores a ninguém. O Senhor morreu por cada um de nós, independente, né, de quem seja você. E realmente entender que, olha só, puxando para a parte das pessoas menos evangelizadas, para o contexto de surdez, assim, do autista eu ainda não tenho, assim, uma ideia mais ou menos, mas, por exemplo, surdez, menos de 1% da população conhece realmente a Jesus. Porque né? não tem quem sinalize. Não. Exatamente, então, assim, de povos não alcançados, né, realmente, gente, menos de 1%. É muito um pouco. povo Exatamente. não alcançado, né? Exatamente. Então, a gente tem os trabalhos sociais aqui na igreja. A gente tem, por exemplo, a Yolanda, É, que que ela dá, faz. né, dá aula de língua brasileira de sinais. Mas, infelizmente, a gente já teve esse trabalho antes, há uns 5 anos atrás. Poucas são as pessoas que realmente se interessam. levantam, se interessam por essa causa. Então, quando eu realmente entender e me mover em direção a essa causa, eu realmente ter compaixão e não somente pena, Sim. eu vou começar a me levantar por uma causa maior. Isso É mesmo. que quando a gente fala de inclusão, não é só mais uma vez, eu vou usar essa palavra, mas eu quero usar um termo mais soft. Deficiente. Não é só um deficiente visual, não é só um deficiente auditivo, não é só uma pessoa que tem ali que é paraplégico, tetraplégico. Tem muito mais coisa que abrange aí essa inclusão, né, social na igreja, com a igreja, para a igreja. É que hoje a gente tratou especificamente do autismo porque a gente tem praticamente 2 especialistas, né? Uma clínica e mãe, né? Mas acho que tem muita coisa, né, para assim, ser falado na igreja, né? É muita coisa. Sim. Né? Eu acho que... Pode falar. Imagina. Né? Só mais uma coisa para fechar, deixa você falar já. Acho que uma das questões que você levantou também, por exemplo, aquela questão, eu vou orar, a pessoa, né, vai ser curada. Gente, eu creio que o Senhor pode fazer o que Ele quiser, né? Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Mas, por exemplo, antes mesmo do Senhor orar, Ele queria ter um relacionamento com essas pessoas. Sim. Então, aquela questão de evangelismo antes de discipular, né? Realmente, eu preciso ganhar a pessoa. E como eu vou ganhá-la se eu não me comunico com ela? Sim. Eu preciso, de fato, me comunicar. Né? Até numa ministração uma vez, né, que eu participei de uma escola de missões, o pastor falou assim que tinha um menino que estava lá, né, na frente, que ele era surdo, e ele chegou lá, tipo, vou orar por ele, né, vou impor as mãos lá no ouvido dele, vai ser curado em nome de Jesus. Na hora que ele estava indo em direção a esse rapaz, o Espírito Santo falou, ei, para, você vai passar vergonha. E aí ele pegou, retrocedeu. Depois ele entendeu, né, e depois tinha uma moça ali, ele falou com essa moça, que essa moça realmente se comunicava com ele por meio de Libras, e ele perguntou como é que foi, né, até chegar nesse processo. Ela falou assim, não tinha ninguém que realmente se levantasse para conseguir se comunicar com ele. Ele tinha muita fome pelo evangelho e durante 1 ano ela começou a se dedicar ao estudo realmente de Libras para conseguir se comunicar. Então o Senhor ministrou no coração dele nesse momento. Antes de você querer orar, impor as suas mãos, expulsar demônio, né, querer orar para uma pessoa
Para uma pessoa, no caso, ser curada, você precisa se comunicar com ela. É isso. É exatamente isso. Importante. Sim. Porque é interessante que na Bíblia, todas as pessoas que Jesus passava, as pessoas eram levadas até ele. Olha só que interessante. Jesus, em todos os evangelhos você pode ver isso, ele só se dispôs a ir atrás de ele ir até duas pessoas, né? Ele ia até elas. Foi a filha de Jairo e Lázaro. Os dois estavam mortos. É interessante isso. Que o nosso papel como igreja é trazer essa galera para Jesus, Exato. Sim. né? E eu não falo nem de trazer porta da igreja para dentro. Uhum. É ter ferramentas para você evangelizar e falar de Cristo, seja de uma maneira lúdica para crianças, seja de uma maneira de sinais, de braille. Cara, se eu tivesse grana, eu compraria uma editora só para publicar Bíblia e livros em braille. Eu acredito que deve ser caríssimo. Tem, né? Né? Tem, mas eu acredito que isso deve ser caríssimo, mas é uma coisa que você não ouve falar muito, né? Sei lá, você pode pegar qualquer igreja. Qual instituição que tem uma Bíblia em braille, que tá ali, Acho que até- guardadinha, separada, fala, não, se chegar um deficiente visual que consegue ler, nós temos uma Bíblia em braille aqui para ele. Fica uma pergunta, não é uma crítica, Sim. tá? Né? É um ponto de atenção. É um ponto de atenção, É né? um ponto de atenção. Eu acho que assim, a igreja, né, num ponto, voltando para a pergunta, o que ela poderia fazer, além de incluir, não só nos cultos, nada, falei, né, da questão de ter um grupo, né, de acolhimento e De apoio. de apoio, né, tipo para essas mães, por exemplo, que possa ser levada a palavra, ministrar, sabe? Sim. Tipo assim, você tem, tal. E ser falado de púlpito, sabe? Porque às vezes isso é camuflado. É como é o underground é o da silêncio, igreja, né? sabe? É velado, sabe? Aham. Aquilo que ninguém quer falar, ninguém quer tocar no assunto. Sim. E tem que tocar É um no tabu. assunto. É um tabu. Tem que tocar no assunto, porque assim, não tem problema. Sim. Eu não vou me sentir ofendida Total. por isso. Total. E ninguém tem que se sentir envergonhado por Exato. conta de algo do tipo. Porque se a gente fala, se torna comum. Sim. E se torna comum, não tem preconceito. Não tem preconceito, é verdade. O mundo tem falado de tantas outras coisas que estão se tornando comum, por que a gente não pode tornar comum aquilo que precisa ser comum? É verdade. E não é um problema, E né? não é um problema. Porque aí a gente torna um problema. É igual ela falou, meu filho é autista. Legal. legal. Eu tenho que saber porque eu tenho que saber como me comunicar com ele. Mas isso não muda o fato de que, ok, ele tá aqui, a gente somos irmãos e temos que nos apoiar, temos que nos estar juntos Sim. nessa, né? Não é uma causa só da mãe e do pai. É uma causa nossa. Nossa, Nós da somos sociedade. igreja, né? Da Nós sociedade. somos igreja, somos sociedade, né? Da sociedade. Quando a gente... Da tribo, né? A gente É, acaba sendo Pois uma tribo. acaba virando uma tribo. Que todos precisamos participar daquela educação. Quando Sim. a gente tá na igreja, todos participamos. Participamos daquilo. Daquilo. Somos família, né? Corpo. Sim, e outra coisa seria assim, quando a igreja tem disponibilidade, né, tem projetos, ela pode também ter assim, quem são os profissionais? Temos profissionais para ajudar? Porque assim, o SUS, ele faz aquilo que ele pode. Eu vou te falar, o Rafael, ele teve tratamento no SUS, né, por 6 meses, né, 7 meses, é que depois a gente teve o convênio. Mas assim, dentro daquilo que ele teve o melhor. Elas se viravam ali. Nos 30, Com o que tinha. E ele se desenvolveu sim. Mas pensa assim, a igreja tendo profissionais ali voluntariados. Seria Ó, que maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Tia Jana. Aqui à Entendeu? disposição, gente. Aí fica Musicoterapia. Musicoterapia. Fica o Entendeu? convite pra você que tá Sim, muito assistindo legal. esse Entendeu? podcast. É. Tem tantas coisas, pedioterapia, entendeu? Tem tantas coisas que nós podemos fazer. Até a questão do brincar. Brincar com efetividade. Tipo assim, sentar com a criança 1 a 1, brincar com efetividade. A Diana pode falar assim, olha, eu vou treinar aqui, vocês brincarem para gerar comunicação. Sim. Entendeu? Então, assim, a igreja como toda, ela pode participar. E até, deve, né? E até trazendo para nossa igreja agora, a igreja local, é um leque que pode se abrir no projeto Resgate, né? Isso é legal, é interessante. No próprio Ministério Infantil Sim, também. no próprio Ministério Infantil também, porque tem crianças, né, que foram diagnosticadas com autismo ali também.
E, meu, é isso, né? Esse assunto dura aí umas... Não. Dura pelo menos 10 umas... horas. Dura aí, sei lá, muito tempo, mas é bem legal. Gente, obrigado Obrigada a por vocês. vocês terem vindo aqui, bater esse papo com a gente, tá? Deus abençoe vocês. Muito obrigada. viu? Abençoe tua família, Cibele, teus planos e projetos, Jana. Que a Jana é parça do louvor, né? Então, né, a gente tá se falando sempre. Bom, não é diferente, né? Somos da mesma célula, né? E é isso. Gente, muito obrigado a vocês que ficaram aí conosco nesse episódio. E quero agradecer a você. Curta, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreve. Ainda não cobra, tá? O YouTube não cobra para se inscrever. Então aproveita que é de graça. Canequinha do RochaCast, tá? É isso. É isso, Gabi. O Instagram, por favor, verdade, gente. Instagram. Estamos nessa missão de aumentar o engajamento da gente lá no Instagram, até para poder alcançar outras pessoas através do Reels, dos Shorts que a gente posta lá. Então, muito importante. Entra lá no Instagram, segue. Se você estiver assistindo o podcast e quiser postar um story, marca o nosso podcast no Instagram também, que a gente vai repostar. Comenta lá. Temos cortes já do primeiro podcast incrível que foi com a Gi e com a Dai, também tem vários legais. Vão sair mais essa semana, então por favor ajuda a gente. E vai vir uma avalanche de conteúdo aí, viu? Se prepara. Vou lançar um desafio aqui. Olha, Lança. a última vez que eu olhei quantos inscritos nós tínhamos no canal, a gente devia estar perto dos 250. Sim. Nós estamos em julho, tá? Dezembro. Anota aí o que eu tô falando, hein? Tá gravado, hein? Não adianta printar. Dezembro, se nós estivermos com 2.000 inscritos, a gente vai abrir uma live ao vivo e eu vou cortar o cabelo. Eita! Tá lançado o desafio. Agora ficou sério. Beleza? Só eu vou criar umas 5 contas no YouTube. Tá lançado o desafio. Eu já tenho umas 4, acho que eu já Aí, vou tá escrever vendo? Já todas. coloca lá. Gente, então mais uma vez, Deus abençoe você. Muito obrigado e tchau. Falou, Tchau, gente. gente. Valeu.